Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos. Onde casais e solteiros aprendem um amor inteligente. Você acha que a história de Cinderela precisa ser reescrita? Talvez você se pergunte, que pergunta é essa? Que pergunta é essa? A história de Cinderela ser reescrita? Fique com a gente. Nós vamos colocar esse assunto para você e alertá-lo sobre como a sociedade, a cultura em que nós estamos inseridos está trabalhando para fazer a lavagem cerebral nas nossas crianças. Exatamente, no seu filho, na sua filha. Vamos recapitular aqui para quem não conhece a história de Cinderela. Acho que pouca gente não conhece, mas o que é a história de Cinderela, a clássica história de Cinderela, Cristiane? Cinderela era uma jovem, uma linda jovem, cujo pai tinha ficado viúvo e casou novamente com uma mulher que tinha 2 filhas. E assim que o pai dela morreu, então começou o inferno na vida de Cinderela, porque essa madrasta com as filhas dela só infernizavam a vida de Cinderela. Então colocaram ela para trabalhar como escrava, enfim. Ela deixou de ser a princesinha do papai, eles moravam bem, para se tornar uma escrava dessa mulher muito má. Uhum. E um belo dia, o príncipe estava fazendo um baile, o rei estava fazendo um baile para o príncipe, que tinha que casar, achar uma esposa para casar. E ela ficou sabendo e ela gostaria de ir, mas a madrasta, claro, não deixou. Então, a fada madrinha da Cinderela veio com peninha dela e deu para ela todas as coisas que ela precisava para ir nesse baile. Uhum. Transformou, fez a carruagem, vestido. Os ratinhos em motorista, sei lá, como é que se fala. Mas, enfim, ela foi como uma princesa. Chegou lá, ninguém reconheceu que era a Cinderela. Ela estava linda e ela estava usando um sapatinho de cristal, diferente de todo mundo. Quando ela chegou no baile, chamou a atenção, claro, do príncipe, que ficou dançando com ela até altas horas da noite, quando ela teve que sair correndo, porque a mágica só durava até meia-noite. Exatamente. E nisso ela esqueceu o sapatinho para trás, na hora da corrida. Então o príncipe vai atrás dela, procurando em cada casa, né? E fica procurando quem era aquela dama. E ninguém tem o pezinho da Cinderela. Até que ele acha. E eles vivem pro resto da vida felizes. Quer dizer, ele acha a Cinderela, encaixa o sapato no pé dela, que só serve no pé dela. Para a infelicidade da madrasta, que queria que as filhas casassem com o príncipe, né? Então ele a resgata daquela situação de opressão e casa com ela, se torna uma princesa e os dois são felizes para sempre. Yeah. O que há de errado com essa história? Eu vou dizer para você o que para mim há de errado com essa história. A maldade das 3 mulheres na história. A maldade da madrasta e das 2 irmãs. Uhum. Elas são as vilãs da história. Mas olha o que está acontecendo. Olha só, queridos alunos da Escola do Amor. Essa vocês não vão acreditar. Uma mulher, lá na Inglaterra, decidiu, em nome do feminismo, em nome da igualdade de gêneros, promover uma professora, ela é uma professora de crianças de idade de 5 a 8 anos, ela decidiu promover a reinvenção de histórias clássicas como esta da Cinderela. Porque na cabecinha dela, a história da Cinderela... Na verdade, no cabeção, né? Bom, isso fica para ser outro... Bom, na cabeça dela, ela acha que a história de Cinderela é machista. Sabe por quê? Porque Cinderela é resgatada por um homem, por um príncipe. E isso é muito ofensivo para as mulheres de hoje. É extremamente ofensivo que uma mulher precise de um homem para resgatá-la. Então ela, na sua classe, isso está no site da BBC, que eu tive o desgosto de assistir, me chamou a atenção.
esta professora está sendo celebrada como uma das mulheres, das 100 mulheres mais influentes do mundo. Essa brilhante ideia está fazendo ela, segundo algumas cabeças, eu não sei quem decide aí. Segundo alguns cabeções também. O que faz uma mulher ser a mais influente do mundo, mas outro assunto. Então, ela acha que a história de Cinderela, bem como outras histórias infantis, que normalmente envolve um príncipe, envolve uma moça ou uma princesa, que pode ser de outra forma, como por exemplo Aladim. Aladim era o contrário, Aladim era um rato de rua, um rapaz pobre que se apaixonou por uma princesa, e ele não podia, não é? Foi o inverso. Qual o problema com isso, não é? Aparentemente ela não quer mudar essa história, né? Porque aí quem resgata o rapaz é a princesa. Mas ela acha que isso é machista e isso então precisa ser mudado. As histórias clássicas de séculos, né, que todos nós crescemos ouvindo e assistindo, que todo mundo sabe, é um conto de fadas, né? É um conto de fadas, não é uma coisa que precisa ser seguido à risca, mas é um conto de fadas. Então precisa ser reescrito para que os meninos e as meninas hoje aprendam que não é legal uma mulher melhorar de vida porque foi resgatada por um homem e porque foi casada. Isso não é só na Inglaterra, não. Para você ter uma ideia, nós vamos colocar agora o áudio de um anúncio que está agora circulando nesta época de Natal de uma grande empresa aqui no Brasil, que não vem a caso o nome, não vamos fazer propaganda gratuita para eles, mas eu queria que você prestasse atenção agora na história deste anúncio, que também envolve a mesma coisa. Crianças contando uma história infantil, mas veja só a mensagem do anúncio. Olha só a mensagem do anúncio e o recado que é passado para as crianças com respeito ao divórcio e ao casamento. Preste atenção. Ah, então o rei e a rainha não vão mais morar no mesmo castelo? Que absurdo! Absurdo nada! O rei e a rainha continuam sendo os melhores amigos do mundo. A jovem princesa continua amando os dois, igualzinho. E sempre que ela precisar, eles estarão juntos do seu lado, como numa magia de Natal. Os melhores amigos do mundo? Os melhores amigos do mundo. Só que não, né? Deu pra perceber? Só que não, né? Quer não dizer, os melhores amigos do mundo. Porque se fossem os melhores amigos do mundo, não estariam se divorciando. O anúncio é sobre divórcio e como há uma beleza no divórcio. Olha a música que bonita. A criancinha que não entende muito nada, né? Ela está dando uma lição para todos os adultos na sala, né, da festa de Natal. Quer dizer, é como se ela estivesse muito feliz. Tô feliz. Meus pais se separaram. Maravilha. Eles se separaram, mas são melhores amigos. Muito feliz, porque um dia eu vou estar com um, outro dia eu vou estar com o outro dia eu vou estar com um, e eu vou sentir saudade do outro, então eu vou ter que esperar o fim de semana para estar com o outro. Mas eu estou super feliz, muito feliz. A vida continua como sempre foi. Só que não. Eles vão se divorciar e ser felizes para sempre, como uma mágica de Natal. Então, talvez você diga assim, Renato, Cris, vocês estão exagerando, isso é só um anúncio, isso é só uma professora na Inglaterra tentando ensinar os alunos sobre o valor da mulher e tudo mais. Não, isso não é só isso. Isso se chama reprogramação. Reprogramação social. Reprogramação cultural. E isso é o que tem vacinado as pessoas contra casamento, os jovens contra casamento. Tem tirado, por exemplo, nessa história da Inglaterra, onde a professora colocou para os alunos crianças que não têm capacidade de pensar por si. Crianças, se fosse uma professora universitária, né, que estivesse falando com jovens, né,
18, 19, 20 anos, que já tem uma cabecinha, não diria formada, mais ou menos, né? Mais ou menos porque, formada para pensar. Normalmente o professor, a professora, ela influencia os seus estudantes. Então, até na faculdade, os jovens são influenciados pelos professores. Mas, digamos, menos mal, né? Mas nós estamos aqui olhando uma professora falando com mais ou menos 10 crianças, meninos e meninas entre idades de 5 e 8 anos e reprogramando a mente dessas crianças para entender o seguinte: na história em que as crianças reescreveram, induzidas pelas dicas da professora, a Cinderela, ela tirava o príncipe para dançar, era ela que tomava a iniciativa, ela trabalhava, ela não precisava de nada, ela comprou as próprias roupas dela com o dinheiro dela. E os dois, então, não decidiram se casar, decidiram se tornar melhores amigos e viajaram o mundo juntos. Quer dizer, não precisa de casamento mais. Então, a ideia do casamento está sendo eliminada da sociedade. As crianças estão aprendendo que casamento não é mais uma coisa importante, casamento é uma coisa machista, é uma opressão masculina, patriarcal, para a opressão da mulher. É o homem que oprime a mulher através do casamento. Então, meninas, fujam do casamento. Esta é a mensagem. É interessante, Renato, porque muitas mulheres que pensam assim, elas pensam assim, a mulher parece frágil nessa situação, né, da Cinderela, por exemplo. Ela está frágil, ela está vulnerável. E eu não sou assim, eu não sou frágil, eu não sou vulnerável. A mulher não é essa pessoa vulnerável, frágil. Ela não precisa de um homem para resgatá-la. Nós estamos em tempos modernos e isso não tem mais nada a ver. Elas falam isso, elas acreditam nisso. Mas quando elas estão numa situação, na vida amorosa delas, quando elas não estão conseguindo, sabe, formar uma família, tá? Elas entram em relacionamentos que são descartáveis. Chega uma hora que elas começam a sentir a dor de não ter uma família. Não seria isso uma fragilidade? Né? Porque você está ali querendo uma família, querendo ter um marido. Então, se isso não conta, né? Só conta quando você parece estar precisando de resgate. Quer dizer, no fundo, os dois são vulneráveis. Tanto o homem quanto a mulher são vulneráveis. O homem precisa da mulher, sim, e a mulher precisa do homem, sim. Porque para formar uma família, você precisa do sexo oposto. Não dá para fazer isso sem ajuda do sexo oposto. Né? Sem a participação. Então, quer dizer, você precisa... Não quer dizer que você é frágil, que você é fracote. Não. Você precisar de alguém não quer dizer que você está se inferiorizando àquela pessoa. Não, é simplesmente... Aquela pessoa tem um papel que você não pode preencher na sua vida. Só isso. Não quer dizer que você é menos importante. Não quer dizer que você não tem valor. E sabe, eu acho que a mulher que fica achando que um homem é machista é porque ela se sente muito inferior ao homem. Porque eu não tenho esse problema, Renato. Eu não tenho esse problema. Até quando um homem é machista, até quando há um homem machista, eu sei quem eu sou. Ele não me faz me sentir inferior a ele, sabe? Ele não me afeta. Mas quando a pessoa é insegura com ela mesma, ela fica colocando a culpa no outro mesmo. Ela fica achando que as outras pessoas é que fazem ela se sentir assim. É claro que existe o machista que oprime, e muitas mulheres por anos, por milhares de anos, foram oprimidas, né? Sem muita opção, sem muita escolha. Mas não todos, hein? Não, porque nem quando todos. quando falam do passado, é como Parece se todos que 99% os homens... era assim. Não era assim. Mas da mesma forma, é a feminista que hoje quer simplesmente castrar os homens. Quer simplesmente deixar claro para as moças que elas não precisam de homem. Isso também é extremo. Isso é outro extremo. Quer dizer, se elas fossem reescrever, e como já estão tentando, reescrever os contos de fada para o século XXI, aparentemente Cinderela, então, segundo elas, iria encontrar o príncipe encantado, iria ficar 2 meses com ele, engravidar e depois separar dele. Esse é o conto de fada de muitas mulheres hoje.
Quer dizer, é isso que você quer, mulher? É isso que você deseja? É isso que você planeja para você? Ou uma vida de eterna independência a ponto de você viver relegada à solidão? Olhar para o sexo oposto como eterno inimigo seu e se isolar e nunca formar um relacionamento significativo com uma pessoa do sexo oposto? Ora, vamos pensar, e eu alerto aqui os pais, você que tem filhos pequenos, abra os seus olhos, cuide dos seus filhos. Primeiro, modele para eles. A melhor coisa que você pode fazer para os seus filhos é modelar para eles, dar o exemplo para eles do que é amor inteligente. Para que eles entendam que o amor inteligente é melhor do que estão querendo colocar na cabecinha deles aí fora, nas escolas. Ok? E segundo, chegue na frente, fale com eles, converse com seus filhos sobre estes assuntos. Não permita que o mundo, que a sociedade aí fora, faça a cabecinha do seu filho. Projete, programe o seu filho para o fracasso amoroso lá na frente. Seja ele homem, seja ele mulher. Você deve ensinar o menino a respeitar a mulher, cuidar da mulher. O seu filho a ser homem de verdade. E a sua filha a ser mulher de verdade. E que um não é inimigo do outro. E Renato, o amor inteligente nos blinda desse tipo de relacionamento frágil. Porque quando você só vai pelos seus sentimentos, pelo seu coração, aí sim, você se dá mal. Você casa com uma pessoa que não tem nada a ver. Você sofre. E aí você pensa assim que a culpa é daquela pessoa que te maltratou. Mas é sua culpa também, porque você entrou num relacionamento com essa pessoa. Mas se você usar o amor inteligente, se você aprender a ter o amor inteligente, você não vai se deixar entrar num relacionamento abusivo. Você não vai se deixar entrar num relacionamento ruim. Você vai saber o que é melhor para você. Isso sim é ser forte, né? É você ter um amor inteligente. É um amor que raciocina, que não fica se deixando levar por qualquer conversinha, por qualquer, sabe, chaveco, por uma noite. O amor inteligente não se deixa ser usado. Então, a mulher que já passou por muita coisa nessa vida, muitos relacionamentos frustrados, e fica com raiva do homem, ela tem que entender que, no fundo, ela não sabe o amor inteligente ainda. Por isso que ela se deixou passar por isso. Ela não viu aquele lobo em Pele de ovelhas. Pele de ovelha, exato. E por isso eu quero promover aqui uma emenda, um projeto de emenda constitucional, a PEC 527. Que o livro Namoro Blindado passe a ser ensinado nas escolas. Para contrapor esse veneno que estão jogando na cabeça dos nossos filhos. Isso é o meu sonho. E talvez, quem sabe, um dia vai acontecer. Você conhece uma pessoa solteira. Você quer muito que ela não erre mais no amor. Namoro Blindado vai dizer pra ela tudo o que você sempre quis que ela soubesse, mas talvez não soube explicar. Namoro Blindado, o seu relacionamento à prova de coração partido. O novo livro de Renato e Cristiane Cardoso. O manual do século XXI para antes, durante e depois de namorar. Já nas livrarias ou pelo site namoroblindado.com. Vamos responder perguntas dos nossos alunos. Meu nome é Teovina. Eu queria saber que 9 anos eu estou sozinha e eu nunca consegui um relacionamento com ninguém. Todo relacionamento meu dá errado. Nunca. Queria saber se eu fizesse a terapia do amor, no que isso iria me ajudar. Será que isso iria me libertar? É um mal na minha vida? Etelvina, não dá para saber, em alguns segundos de ouvir a sua voz, o que realmente causou esta situação em que você nunca teve sorte no amor. Mas nós sabemos, do nosso trabalho com pessoas como você,
que há um conjunto de coisas. Pode acontecer que você está nessa situação por erros que você cometeu lá atrás, erros que você sofreu até mesmo desde criança, de ter visto seus pais, de ter vindo de uma família desestruturada, vendo todo tipo de exemplo errado da parte da mãe, da parte do pai, que levou você a ter expectativas erradas, ideias erradas, referências erradas e, portanto, comportamentos errados, que levaram a relacionamentos que deram errado. E hoje você está nessa situação. Agora, existe também, você pergunta, há um mal na minha vida que me impede de ser feliz? Isso existe sim, isso pode acontecer sim. Existia na minha vida, no meu casamento existiu isso. Porque da minha família eu concluí que, como o casamento dos meus pais e de várias pessoas da minha família, tanto da parte do meu pai como da minha mãe, da mesma forma que os casamentos deles foram destruídos, o meu também chegou ao momento de crise que quase que foi destruído. E eu tive que tomar as rédeas da situação para não me tornar mais uma história de casamento fracassado. Era um problema, sim, espiritual, porque era muito mais do que coincidência que aquilo aconteceu com a gente. Então, a Etelvina pergunta se a terapia do amor pode ajudá-la, e nós dizemos que sim, Etelvina. E você diz como? Pois é, a terapia do amor é um tratamento. Então, não dá para você receber a ajuda que você precisa em uma palestra que você vem. Porque se você vem em uma palestra, você vai até se sentir bem. Você vai gostar. Mas você não vai mudar completamente. Você não vai se resolver completamente. Então, a terapia do amor é um tratamento. Você tem que vir. Você tem que vir. Não é 3 semanas ou 5 semanas que você pode resolver tudo. É um processo e depende de cada um. Tem pessoas que, como nós falamos com uma jovem essa semana, ela veio há 4 meses atrás. A vida totalmente destruída, a vida amorosa, mãe solteira, aos 25 anos, sabe? Toda cheia de trauma, complexo, não dormia à noite, não conseguia fazer nada bem. E ela veio só em 4 meses, ela já estava contando a sua história de sucesso. Quer dizer, ela mudou completamente. Hoje ela se valoriza, hoje ela sabe o que quer, hoje ela crê no futuro dela, ela crê no amor. Mas por que mudou tão rápido? Porque assim como ela teve a atitude de se jogar nas baladas anteriormente, se jogar nas baladas, nas ficadas, a ponto que ela engravidou de uma pessoa na primeira noite que ela ficou com ele, depois nunca mais o viu. Quer dizer, assim como ela se jogou de cabeça no erro, quando ela veio para as palestras, ela também se jogou de cabeça no que era certo. Por isso o resultado foi rápido. Então, não funciona para quem vem e fica mais isso, mais aquilo, e será isso, e não sei mais o quê. Vou ver se dá essa semana, não sei se vai dar. Quer dizer, a pessoa fica não assim, resolve. Vem, não vem. Mas se você vier para a terapia do amor, Etelvina, com certeza, se você vier e praticar o que você vai aprender, sua vida, sua história vai mudar. Eu garanto isso a você. E se não mudar, eu vou parar de falar sobre o amor inteligente e vou começar a promover o divórcio e a solidão como opções melhores do que uma vida amorosa feliz. Pode vir, mas esteja disposta a seguir, colocar em prática o que nós vamos ensinar. Este é o nosso desafio para todos os que nunca conseguiram ser felizes no amor, os que estão com o casamento destruído, você que teve o seu sonho roubado, o seu sonho interrompido. Nesta quinta-feira, participe da Terapia do Amor, Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 aqui no Brás. E em todo o Brasil, você também pode participar da Terapia do Amor. Casar e construir uma família é o sonho de muitas pessoas, principalmente de quem teve a vida transformada pela terapia do amor. A gente se conhecia, né? A gente tinha um amigo em comum e ele já era interessado em mim, mas eu não queria nada com ele. Foi uma resistência muito grande minha, né, em relação a ele, mas ele começou a demonstrar que ele estava disposto a seguir um padrão de relacionamento que era o que eu esperava. Começou a levar bastante a sério, começou a aprender. E eu já logo no início vi uma mudança muito grande nele, porque ele realmente estava praticando tudo aquilo que foi ensinado aqui. Para Marcela e o Luiz tem um significado ainda mais especial.
Foi durante a palestra que ele a pediu em casamento. E a gente engatou aí um relacionamento e acabei de ser pedida em noivado aqui na porta do templo. Tô até bastante surpresa. E a transformação, eu já participava há bastante tempo, sabia exatamente a pessoa que eu queria, né, com caráter, né, ele até sempre me pergunta o que você vê em mim. Eu falo, em primeiro lugar, o caráter, né, o caráter é alguém que fala a verdade. Eu cheguei a achar em alguns momentos, porque como fazia bastante tempo que eu estava esperando para conhecer essa pessoa, que isso era até uma utopia, né? Falei, gente, em alguns momentos você desanima, mas eu mesmo assim eu continuei firme. Apareceram outras pessoas, eu não quis, porque eu sabia que eu queria construir uma família e para isso precisaria ser uma pessoa séria, determinada, né? Alguém que eu confiasse, e ele se transformou. Os dois têm que ter os mesmos objetivos, os dois têm que ir para o mesmo lugar, né? Então, além de você saber para onde você está indo, tem que estar com uma pessoa que você queira estar indo para onde ela está indo. Porque senão o relacionamento não vai dar certo. Vocês podem se amar, mas o relacionamento não vai dar certo. Vocês vão ter problemas. O relacionamento não é só feito de amor. São decisões, são coisas que acontecem no dia a dia. As duas pessoas têm que andar junto, né? Então elas têm que estar de mão dadas. Não dá para eu andar para lá e ele para lá. Não dá para ter um relacionamento assim. Quando eu cheguei aqui, eu era uma pessoa muito deprimida, muito vazia. Eu tinha muita angústia, né? E depois que eu vim nas palestras, eu tive uma renovação do meu interior. Tudo mudou. Hoje eu sou uma pessoa que gosto de mim mesma, né? Tenho uma autoestima, né? E também hoje eu sou uma pessoa para frente, né? Eu vou atrás dos meus objetivos, dos meus ideais. Recomendo a todas as pessoas. Essa palestra vem me trazendo muito conforto para mim e minha família. Essas palestras aí me deixam mais forte e está sendo muito útil na minha vida, né? Na minha vida, da minha esposa e do meu filho. As palestras para mim elas são muito importantes porque antes de vir para cá eu cometi algumas falhas por desinteligência humana, por falta de conhecimento. E com as palestras, eu aprendi a aplicar o conhecimento que a gente tem aqui, a se dar valor, a ver que às vezes são detalhes que a gente poderia colocar em prática e por falta de conhecimento a gente às vezes acaba trazendo uma bagagem pesada para a nossa vida. E com as palestras eu eliminei essa bagagem que estava tão pesada na minha vida e estou aprendendo a administrar mais a parte afetiva. Quem participa e aprende as lições não quer mais deixar de vir. A Débora é um exemplo. Não importa a distância nem o tempo, a cada quinta-feira ela faz questão de voltar. É um pouco distante a trajetória até aqui. Chego bem tarde em casa também, mas vale a pena. Vale a pena porque são conhecimentos que você aplica e que você vê o resultado. Não deixo de vir mesmo, eu não deixo de vir nem com chuva, nem com nada. Eu deixo de vir aqui na terapia para ter uma transformação. Tendo uma transformação da vida amorosa, eu creio que todas as áreas da vida da pessoa serão melhores. A atração feminina, ela começa com a mulher atraindo a si mesma em primeiro lugar. Toda atração tem que começar com você valorizando as suas qualidades, admirando a si mesmo. Ela percebe as suas qualidades, ela percebe que ela tem virtudes, ela trabalha para desenvolver essas virtudes, ela tem consciência dos seus defeitos também, que todos têm, mas ela não coloca os seus defeitos lá em cima e nem é preconceituosa contra ela mesma. E nisso ela vai trabalhando e cuidando bem dela mesma. São lições como estas que fazem com que as pessoas queiram voltar. É a partir delas que as transformações começam a acontecer. Eu não sabia lidar com um relacionamento devido a traumas de família e tudo mais. E aí eu vindo aqui, eu tô aprendendo a primeiro me amar, a primeiro ser boa pra mim e automaticamente ser boa pra ele. O relacionamento mudou, a gente começou a praticar as coisas. Ela começou a ouvir mais, ela começou a analisar os erros dela. E ela viu também que muitas coisas que era falado, ela começou a ver que tinha sentido. E nisso aí foi mudando. Dia após dia foi mudando, a gente vinha
na terapia do amor. A gente, cada quinta-feira a gente aprende algo novo e cada dia mais a gente vem aprendendo mais. A terapia do amor não acontece só no Templo de Salomão. Ela está em todo o Brasil. Encontre a localidade mais próxima você acessando o site terapiadoamor.tv. Basta clicar na seção Onde e Quando Acontece e digitar. Se preferir, você também pode encontrar a terapia do amor mais próxima ligando para 11 3573 3535. De qualquer lugar do país, você pode aprender o amor inteligente. Vamos responder perguntas dos nossos alunos. Meu nome é Karen, eu falo de São José dos Campos e a minha dúvida seria, eu estou casada há 6 anos, estou no relacionamento com ele há 10 anos, né? Eu tenho 26 anos, então foi desde os 16 anos. E ele virou a cabeça, acabou saindo de casa, foi morar com os pais dele. Eu queria saber o que eu posso fazer, qual decisão tomar. Temos uma filha de 3 anos, que vai fazer 4 agora em outubro. E eu estou perdida. Às vezes eu não sei se é melhor aceitar essa situação. Eu só sei que eu ainda o amo e eu quero lutar por ele. Eu queria uma ajuda do que eu posso fazer, qual a atitude certa a tomar, se eu falo com ele, se eu não falo, se eu evito. Ele sempre está mandando mensagem, perguntando sobre a minha filha. E assim, ele foi para casa dos pais porque disse que não existe mais amor dele para mim, que ele não me ama e que é melhor assim. Ao meu ver, não houve traição da minha parte, acredito que da parte dele também não, mas eu estou sem saber o que fazer. Eu queria uma ajuda, uma luz, estou buscando muito a Deus e espero que vocês consigam me responder. Obrigada. Karen, normalmente, quando a pessoa fala assim, não há mais amor, eu não amo mais, isso é um rótulo, isso é uma forma que as pessoas usam, um código de linguagem que as pessoas usam para explicar várias coisas que foram acontecendo de errado no relacionamento ao longo dos anos, que acabaram sufocando o amor que normalmente ainda existe ali, mas está debaixo de várias coisas que aconteceram e nunca foram resolvidas, perdoadas, enfim. Então, eu não sei o que aconteceu nesses 10 anos que vocês estiveram juntos, mas com certeza este eu não te amo mais, ou não há mais amor, é exatamente o conjunto dessas coisas que nunca foram resolvidas. Essa é a consequência de um casamento, um relacionamento em que você tem ali reclamações repetitivas e o seu parceiro, o seu marido, o seu cônjuge não dá ouvidos, né? Porque vai passando o tempo e a pessoa vai se esfriando com a outra. Porque toda vez que há um problema entre vocês e vocês não resolvem aquele problema traz outro problema. Porque agora ele significa outra coisa. Ah, tá vendo? Ela não se importa comigo. Tá vendo? Ela não me ouve. Tá vendo? Ela não me respeita. Então vem o outro problema. Ela não me respeita. Depois vem o outro problema. Ah, ela não me respeita, mas tá vendo? Outra mulher me respeita. Ah, eu me respeito. Eu não mereço isso. Então, são coisas que vão trazendo outras coisas ruins e a pessoa acaba chegando a um ponto que fala, realmente não tem para que ficar nesse casamento. Porque é tão ruim, né? E normalmente a outra pessoa, que seria você, fica assim, mas o que aconteceu? Eu não sei, eu não fiz nada de errado, ele não fez nada de errado, não existe uma terceira pessoa. O que aconteceu? Pois é, o que aconteceu foi o que aconteceu nesses 10 anos que você deixou de lado, amiga. Que você não deu valor, que você não deu ouvidos, que você não quis fazer questão daquilo. Você simplesmente pensou que ele ia se acostumar com você desse jeito. Mas ele não se acostumou. Sabe? Então, quando você está num relacionamento que ele termina, de repente, a pessoa fala, não gosto mais de você, pense bem, porque provavelmente existem um monte de coisas que não foram resolvidas no tempo desse relacionamento. E isso você pode, provavelmente, saber do que se trata, lembrando de quais foram as reclamações repetitivas que você ouvia.
Quando eu digo repetitivas, depende do tipo de pessoa que o seu marido é. Porque repetitivas para alguns pode ser algo que ele falava todos os dias. E para outros, mais fechados, pode ser algo que ele falou 3 vezes. 2 vezes ao ano, 1 vez ao ano, ao longo de 5 anos. Mas ele falou em momentos críticos, em momentos importantes, ele revelou o quanto ele não gostava daquilo, quanto aquilo era um problema que o incomodava. Então você tem que olhar isso, tem que avaliar. Não estou dizendo que a culpa é 100% sua, não. Ele com certeza tem os erros dele. Agora, a sua pergunta é, o que você deve fazer a partir de agora? Deve responder mensagens dele, mandar mensagens para ele, pedir para ele voltar? Agora, primeira coisa, você tem que se reavaliar. Você tem que avaliar a sua posição, onde você pode ter errado, onde você pode ter descuidado, ignorado os sinais e começar a trabalhar em você independente dele voltar ou não, porque com ele ou sem ele você vai precisar melhorar como pessoa, ok? Porque isso é um fracasso em um relacionamento, que todo fracasso de relacionamento tem culpa dos 2 lados. Então você começa a se avaliar agora e já começar a trabalhar em si para mudar, para melhorar como pessoa, independente dele voltar ou não. Segunda coisa, para conquistar ou reconquistar o amor dele, e eu creio que sim, você pergunta se deve lutar, se você deve aceitar, virar a página, aceitar que acabou. Eu não creio que você deve aceitar que acabou. Vocês têm um filho, vocês têm uma história juntos, e eu creio que há amor aí, como normalmente há, debaixo dos problemas que acumularam. O que você tem que fazer é usar das ferramentas disponíveis a você. Primeiro, o lado humano, como eu falei, trabalhando em você. Segundo, o lado da fé. O lado da fé. As pessoas ignoram muito o que está acontecendo no mundo hoje. Existe um poder, um movimento maligno, um movimento anti-família, anti-casamento, que está inundando a nossa sociedade e, consequentemente, as cabeças das pessoas. De forma que quando a pessoa passa por um problema no casamento, é muito fácil, é quase que automático o homem ou a mulher pensar assim, sabe de uma coisa? Acho que não dá mais, a gente chegou ao limite nesse relacionamento, é melhor terminar e partir para outra. Isso está se tornando a norma. As pessoas não pensam mais em lutar, em persistir, perseverar, elas não pensam mais isso. Porque há um bombardeio constante com respeito ao casamento para as pessoas desistirem. Então você tem que lutar contra isso. Quando dizem que o amor vence tudo, ele não vence tudo por si só. O amor não é uma pessoa. Alguém tem que lutar para que o amor vença. Você vê que nos filmes, nos seriados, às vezes você vê aquele casal que vive de aparência, né? E as pessoas falam assim, tá vendo? Eu prefiro não estar casada do que estar casada, sim, desse jeito, e vivendo infeliz com aquela pessoa. A pessoa ali ela está se segurando por um fio, né, esse casamento. Mas a verdade é que não é isso que nós estamos falando. Não é essa perseverança no ruim que nós estamos falando aqui. Não, é porque são os dois extremos. Normalmente só se apresentam duas opções, né? Ou você está mal casado e vive infeliz, ou então é melhor separar. Mas não apresenta-se uma terceira opção, que é trabalhar para mudar e transformar esse casamento. Primeiro, você tem que avaliar os seus erros, consertar os seus erros, o que você errou, o que você deixou a desejar nesse casamento, mudar. E, claro, que ele quer falar com a sua filha, com o seu filho, que ele fale. É importante para o seu filho, é importante para ele falar com o seu filho. Seja cordial, respeitosa nas mensagens, mas não fique atrás implorando para ele voltar. Agora você tem que trabalhar em você melhorar como pessoa para atrair de volta a atenção dele, que você perdeu. E, como eu falei, a outra opção é você lutar com as armas do amor, ou as armas da fé. As armas da fé. Por exemplo, este mês de dezembro, eu estou indo lá para o Monte Sinai. Eu fui incumbido, eu recebi esta responsabilidade de orar pelas famílias e pelos casais, pelas pessoas que querem a felicidade amorosa. Eu vou orar, vou subir o Monte Sinai, que é considerado na Bíblia o Monte de Deus. Eu vou subir neste lugar onde Moisés foi e falou com Deus para interceder pela sua família
interceder pelo seu casamento. Para aqueles casos em que conselho não adianta mais, o livro Casamento Blindado não resolveu, você tentar com as suas forças não resolveu, só mesmo um milagre, só mesmo uma intercessão do alto, do autor do casamento, daquele que disse que odeia o divórcio, para mudar a sua história. Preste atenção, Karen, preste atenção. Quando a gente fala de usar a fé, a gente está falando de você buscar naquele Deus que disse: eu odeio o divórcio. Naquele Deus que criou o casamento, o autor do amor. Então você pode contar com a ajuda dele para restaurar o seu casamento, que vai além da sua capacidade, tocar no coração do seu marido, fazer o seu marido olhar para você com outros olhos, também querer lutar pelo casamento. Isso vai além das suas forças. Então nós estaremos orando por todas as pessoas que têm fé ainda de resgatar o casamento e de realizar o sonho da vida amorosa. E nós estaremos falando mais sobre isso na Terapia do Amor nesta quinta-feira. Você que está neste propósito com a gente, não falte, continue, invista o seu tudo, faça a sua aliança com Deus, conforme nós estamos falando. E você que não está, venha participar, porque você terá a oportunidade de realizar o seu sonho. Como estas pessoas que você vai ouvir agora realizaram, têm realizado e vencido os problemas impossíveis de relacionamento. Impossíveis. Veja o que aconteceu na vida dessas pessoas. Salete e Fausto chegaram à Terapia do Amor enfrentando diversos problemas. Meu relacionamento era muito conturbado, muitas brigas, ciúmes. Ele não me dava satisfação, assim que ele saía, ia trabalhar, às vezes eu precisava falar com ele, ele não me atendia. Eu tinha vários grupos no WhatsApp e meus amigos mandavam muitas pornografias, isso incomodava muito ela. Eu achava que era uma coisa normal. Eu era muito machista, às vezes ela colocava uma roupa meio que transparente, assim, eu pedia para ela tirar, na verdade eu mandava ela tirar, e aí saía a briga. Comecei a ficar uma pessoa totalmente depressiva, desanimada. As dificuldades no casamento permaneceram por muito tempo. Eu sempre mexia no celular dele e aí as brigas era pior. Porque ele falava: o celular é meu, você não tem que mexer. Ela quis meu celular, eu joguei o celular na parede, quebrei o celular e chegou o fim. Até que um dia... Chegou uma hora que eu adoeci. Aí eu falei pra ele: eu não quero mais. É melhor a gente se separar, que a gente tá brigando demais. As crianças não têm paz dentro de casa e nem eu. Foi Fausto quem tomou uma decisão, uma das melhores de sua vida. Eu tava vendo o canal na televisão, vi o programa da Terapia do Amor, vi vários testemunhos, o Renato e a Cristiane orientando o que as pessoas devem fazer, e aí eu convidei ela para a gente vir. É a última chance. As palestras da Terapia do Amor mostraram que era possível transformar todos os pontos negativos em motivos para ser feliz. Aprendi a respeitar ela em relação a essa parte de pornografia, então não tenho mais grupo nenhum de amigo. Me afastei de várias amizades erradas que eu tinha em relação à bebida. Isso incomodava ela, incomodava meus filhos também. E cada semana é uma orientação diferente. E eu comecei a mudar, eu comecei a me policiar. Ele chegava, eu não perguntava onde ele estava, eu não ligava mais. E eu comecei a fazer tudo o que ela falava, até mesmo pelo livro que a gente ganhou do Casamento Blindado. E eu comecei a seguir. E ele chegava em casa, achava até meio estranho, que eu não falava nada, tratava ele bem. E fomos mudando. Um se torna espelho para o outro. E aí eu comecei a ver uma mudança nele. E eu parei de ficar insegura, porque a minha mudança transformou ele. Faz um ano que Fausto e Salete frequentam as palestras. Eles se tornaram mais uma prova de que é possível ser bem-sucedido na vida amorosa. Nosso casamento tem harmonia, amor, cumplicidade, respeito. Hoje a gente quer ficar junto, nós trabalhamos junto. Todo mundo que eu vejo está com crise no casamento, a gente orienta, procura terapia do amor, porque hoje a gente fala assim, é o que sustentou nosso casamento
e transformou a nossa vida, né? Once in a lifetime, you were mine. Desde o seu primeiro relacionamento, Luiz nunca conseguia se realizar na vida amorosa. Eu acho que era um pouquinho orgulhoso, cuidava sempre da minha vida e achava que eu era o certo de tudo. Então eu fazia o que eu queria, essa era a realidade. E acho que por isso que não deu certo os meus relacionamentos. O maior problema era que Luiz queria ter alguém, mas não abria mão da vida de solteiro. Eu fazia meu papel, eu me entreguei na relação, foi normal. Só que do nada não deu certo, então foi cada um pro seu lado. Eu voltei para casa e falei assim, agora eu não quero saber de namorar mais sério. Então eu queria ter alguém no momento, mas eu queria ter minha vida noturna. Então, praticamente eu namorava durante o dia e à noite eu queria sair para bagunça. E estas atitudes faziam com que seus relacionamentos nunca prosperassem. Na conta do Luiz foram 2 noivados e outros namoros que não deram certo. Eu tive 2 noivados. O primeiro noivado foi de 4 anos, tá? Não deu certo porque eu já segui essa vida de noturno, então eu fazia o que eu queria. Namorava durante o dia e à noite eu saía. Larguei o noivado e fui curtir a minha vida. Depois eu tive o segundo noivado, que foi por 1 ano também, só que a gente tinha muitas brigas, desconfianças, e eu acabei terminando também. Terminei e fiquei na minha vida solteira por um bom tempo. Eu sempre fui individualista, acho que é essa a palavra certa. Então eu pensava em mim, então eu não ligava pelo sentimento das pessoas, então das pessoas que eu tive relacionamento. A vida noturna regada com bebidas começou a afetar também a saúde. Devido à bebida, noites acordadas, eu estava pesando muito, então começou já a dar problemas na saúde. Então eu comecei a parar e pensar, agora eu tenho que começar a cuidar de mim. E quando ele conheceu a atual noiva, recebeu o convite para vir à terapia do amor. Conheci a minha noiva hoje, conheci ela num restaurante e lá trocamos olhares, depois eu acabei chamando ela para conversar. E de lá essa conversa levou por horas e de lá para cá a gente não se largou mais, né? Foi um bate-papo sincero e onde eu falei o que eu passei na minha vida, ela passou também. Então acho que houve a sinceridade desde o primeiro bate-papo. Acho que isso que fez fortalecer nossa relação, que é até hoje. Ela falou que frequentava, mesmo assim eu trabalhava na minha cabeça que eu não ia, então na palestra. Porém, a minha desculpa que eu usava era do futebol. Tenho meu compromisso, eu tenho meu time desde 2001, então eu não vou largar meu futebol para poder vir à palestra. Então passou isso final de ano e janeiro eu não tinha para onde eu correr. Ou eu aceitava o convite e vinha, ou eu ia colocar mais um relacionamento para baixo. Mas antes de conhecer o Júnior, Priscila também sofreu na vida amorosa. O meu primeiro relacionamento foi com 16 anos. Eu fiquei durante 8 anos. No 5º ano de namoro, eu descobri que ele era dependente químico. E aí eu sofri bastante. O relacionamento não deu certo. Aí chegou no meados, eu falei assim, bom, vou focar em mim. Então eu comecei a estudar, comecei a sair, comecei a conhecer gente nova. Como eu tinha um trauma do passado, eu falei assim, pra que eu vou me dedicar? Vou me decepcionar de novo? E aí daí eu comecei a buscar felicidades em coisas passageiras. Então assim, vamos para um bar. Aí ia pra um bar com as amigas. Vamos pra balada? Vamos, eu namorei 8 anos, por que eu fiquei presa? Então eu vou conhecer o outro lado do mundo. Aí o que aproximava de mim? Só pessoa que não ia me acrescentar em nada, o que me fazia sofrer. Então assim, por mais que eu ia, saía, eu conhecia, eu sempre tinha aquele vazio. Eu falava assim, não é isso pra mim. E cansada de sofrer e viver relacionamentos vazios, ela resolveu investir em si mesma. Eu cheguei num ponto que eu estava tão frustrada que aí eu fui procurar ajuda de profissionais. Então eu fiz terapia com psicólogos, com terapia em grupo, terapia individual e acreditava que o problema estava em mim. Eu já conhecia o programa da terapia do amor, só que eu também não acreditava. E aí eu cheguei no ápice que eu falei assim, não, eu preciso ir conhecer. Eu vou lá conhecer. Logo no primeiro dia que eu vim na palestra, a Cristiane falou sobre posicionamento. Então, quem tinha um trauma na vida amorosa, ela tinha que ter um posicionamento. Ou você aceita, ou você põe um ponto final. E dali eu saí renovada. E quando os dois começaram a vir juntos, a vida de cada um deles começou a mudar. E cada quinta-feira é um aprendizado novo. Então,
como eu falei anteriormente, desde o primeiro dia eu saio com aquilo na cabeça. Tem que obedecer, praticar e cuidar. Tem que ter uma alimentação diária no relacionamento. E isso eu venho fazendo até hoje e estou sempre renovando, fazendo coisas novas, cuidando do meu relacionamento, fazendo que cada dia é como se estivesse conhecendo ela, conquistando ela uma vez por dia, todos os dias. E hoje a gente passa longe de crise, que hoje, desde que nós nos conhecemos, nunca teve crise, nunca teve desconfiança, nunca teve briga. Então a gente entrou com o pé direito nesse relacionamento e por isso que tá dando certo e vai dar certo. Enterrei o meu passado, entendeu? Porque o que eu vivi serviu como experiência, entendeu? E é algo que não volta mais. Hoje eu tenho um relacionamento de paz, que eu sou amada e eu sinto que eu tenho... Sinto não, eu tenho um companheiro. Então eu tenho uma pessoa do meu lado para todas as horas. Tanto boas quanto não tão boas. Mas eu sinto que eu tenho uma pessoa que me valoriza. Hoje o casal comemora a felicidade de viver um relacionamento baseado no amor inteligente. O relacionamento é lindo, é maravilhoso. É uma coisa que eu achava que era só em novela. E realmente existe. Porque eu pratiquei, ouvi, obedeci e cada dia eu alimento mais. Te amo. Então, é possível. É possível. Veja como essas pessoas chegaram à terapia do amor. Elas não somente aprenderam sobre o amor inteligente, como se comportar, como agir, como se valorizar, mas elas também contaram com o papel da fé. E é isso que vai acontecer nesta quinta-feira. Se você quer reconstruir a sua vida amorosa, realizar o seu sonho, então participe com a gente no Templo de Salomão, às 10 horas da manhã e também às 8 horas da noite, especialmente nesta quinta-feira, lutando por aqueles que tiveram seus sonhos amorosos interrompidos. E você sabe, né? Quando você tem um sonho e ele é interrompido, muitas vezes você acaba desistindo dele. Você acha assim, sabe de uma coisa? Melhor nem sonhar mais. Muita gente fala assim, né? Melhor nem sonhar. Desistir de sonhar. Porque foi interrompido, porque tudo mudou. Né? Você cresceu num lar em que você falava assim, eu quando crescer eu não vou ter uma família assim. Eu vou me casar bem, eu vou ser uma mulher feliz, eu vou ser um bom marido para minha mulher, eu nunca vou trair minha mulher, como meu pai fez e tal. Mas aí acontecem coisas e de repente você se vê fazendo justamente aquilo que você nunca pensou em fazer. E o seu casamento foi destruído, sua família, seus filhos estão decepcionados. Gente, as pessoas não se falam mais na sua família. Você perdeu toda aquela harmonia que você tanto planejou. Se você está nessa situação, se você quer crer novamente, talvez eu estou falando aqui com pessoas que já desistiram de sonhar, mas você gostaria de voltar a sonhar, voltar a crer que você pode ser feliz. Então venha, porque nós vamos te ajudar a fazer isso. Nós estamos aqui para isso. Nós não vamos pedir de você uma coisa que você não sabe fazer. Nós vamos ensinar você a crer novamente. Isso. E o nosso sonho de amor quase foi interrompido. Nós podemos falar para você sobre isso. O nosso casamento quase foi interrompido aos 12 anos de casado. Então nós aprendemos como resgatar isso, como proteger, como blindar o nosso casamento. E nós vamos ajudar você. Você que é solteiro, solteira, que ainda não conseguiu realizar o sonho de encontrar a pessoa adequada para você e ser feliz no amor. Você que foi casado e teve o seu casamento destruído. Você que está casado e vendo o seu sonho se tornar pesadelo e você não quer permitir que isso aconteça. Esteja com a gente para lutar e nós vamos lutar junto com você. E aí sim, lutando, o amor vai vencer. Terapia do Amor, mais detalhes no site terapiadoamor.tv ou também você pode ligar para o 011 3573 3535 para o endereço mais próximo a você na sua cidade. A Terapia do Amor não acontece só no Templo de Salomão. Ela está em todo o Brasil. Encontre a localidade mais próxima a você acessando o site terapiadoamor.tv. Basta clicar na seção Onde e Quando Acontece e digitar
Se preferir, você também pode encontrar a Terapia do Amor mais próxima ligando para 11 3573 3535. De qualquer lugar do país, você pode aprender o amor inteligente. Existem 10 principais problemas que podem comprometer ou destruir um relacionamento: traição, quebra de confiança, falta de atenção, carência, brigas constantes, ciúme, frieza sexual, ama, mas não é correspondido, gênios diferentes, não conseguem dialogar, desprezo e rejeição. Não sinto mais amor. O amor acabou. Se identificou com algum deles? Seu relacionamento passa algum desses problemas? É possível vencê-los. Participe da Terapia do Amor, nesta quinta-feira, às 10h20, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv. Não perca tempo, a palestra é gratuita. Paula nos escreveu perguntando assim: entrei em um namoro agora. Vocês acham que eu estou errada em querer que a pessoa use as redes sociais ao meu lado para eu ver e que me dê a senha? Tá errada. Próxima. Você entrou no namoro agora. É incrível como as pessoas não têm... Primeiro, duas coisas. Não têm noção. Segundo, como às vezes a gente sabe, por outro lado, que a desconfiança hoje, a infidelidade está tão comum, né, que as pessoas já começam o namoro desconfiando da outra. E ela não tem como provar essa desconfiança, né? Porque se ela tivesse desconfiança dele mesmo, não deveria nem ter entrado no relacionamento. Mas ela não tem prova. Quer dizer, ela já está com medo dele fazer com ela o que outro fez ou que ela viu alguém fazer com alguém. Parece que ela quer prevenir. Paula, não é assim que você vai começar bem um namoro. Eu até entendo que mais lá adiante, né, provavelmente quando esse namoro estiver prestes a se tornar um noivado ou logo após se tornar um noivado, vocês possam começar a compartilhar coisas confidenciais muito mais do que no início do namoro. Mas agora é período de conhecimento, é período de avaliação. Até porque ela precisa saber, por exemplo, se ele tiver de conversinha com outra pessoa, isso vai mostrar para ela que ele não é o tipo fiel. Então ela pode terminar o namoro. Porque não é você tendo ali acesso às redes sociais dele que você vai evitar que ele venha te trair. Ter um controle, né? Um controle da outra pessoa para evitar que a outra pessoa faça o que você acha que ela faria se você não estivesse vigiando. Você tem, sim, que aprender como namorar. Como namorar, como conduzir o namoro de forma que você possa se dar a conhecer e conhecer a outra pessoa bem o suficiente para não levar gato por lebre para o casamento, se chegar a um casamento. Então, como fazer isso? Nós dedicamos 2 anos da nossa vida, Cristiane e eu, colocando isso em um manual chamado Namoro Blindado, para solteiros que ainda não namoram e para pessoas que estão namorando. Como conduzir o namoro? Como evitar o divórcio que na sua maioria das vezes começa no namoro. Então, se você quer saber como conduzir isso, dá uma lidinha no livro Namoro Blindado. Procure na sua livraria mais próxima, Namoro Blindado, o seu relacionamento à prova de coração partido, e você vai saber como ter olhos para detectar problemas sem necessariamente ter senha das redes sociais do seu namorado já no primeiro encontro. Né? Bom, nós vamos ficando por aqui. Voltamos amanhã neste horário, nesta emissora. Acesse o nosso site escoladoamorresponde.com. Até lá, alunos. Tchau, tchau. It's a wonderful show. It's the most intelligent show on television.